Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua casa e sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um devocional abençoado da parte do Senhor, com um tema: posso fazer o que eu quiser? Essa é uma pergunta, irmãos, que muitos cristãos eles fazem, tanto na igreja, pessoas que estão frequentando e pessoas que estão iniciando a sua caminhada cristã. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Então, sem mais demoras, vamos ao conteúdo. A palavra hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, que diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Bom, esta é uma expressão muito conhecida, né? Que a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 6, 12, né? E é um aviso para quê, na verdade? É um aviso para libertinagem. Em outras palavras, né? Eu e você, irmãos, nós somos livres verdadeiramente em Jesus Cristo. Para quê? Para não viver mais uma vida de pecado. Nossas ações, a gente tem que ter em mente que elas trazem consequências por causa do pecado, e o problema são graves muitas vezes, né? E a gente tem que ter noção que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios, que estava lutando com uma questão de comportamento e ética cristã dentro da igreja, né? E ele procurava discernir como viver um mundo cheio de influências pagãs e culturais. Na época em que os apóstolos escreveram essa carta, havia uma forte influência da cultura que promovia a ideia de que tudo era permitido e que todas as pessoas poderiam fazer o que quisesse. Não muda, irmão, a cultura do passado para a cultura atual. Hoje em dia você ouve muito nas televisões, nas rádios, no meio de comunicação, principalmente assim, geralmente vindo de mulheres dizendo assim, meu corpo, minhas regras, né? Os rapazes também falam isso. Isso é uma coisa que está disseminada no meio da população mesmo, né? Achar que todas as coisas eles podem fazer de qualquer jeito e que não há consequências. E o apóstolo Paulo, um cristão, né, ele reconheceu que nem tudo era permitido, ou melhor dizendo, nem tudo era benéfico e construtivo para a minha e para a sua vida. E nós precisamos ter consciência de que certas coisas são malignas para a tua caminhada cristã, para a minha caminhada cristã. E ele estava dando um alerta para a igreja de Coríntios sobre os perigos de usar a liberdade de forma que poderia prejudicar a si mesmo e aos outros. Precisamos entender essa verdade. O meu e o seu pecado não prejudica apenas, né, a minha e a sua vida, irmãos. Muitas vezes o meu e o seu pecado pode prejudicar, né, além da nossa vida espiritual, as pessoas que mais amamos ao nosso redor. Precisamos entender essa verdade. Os crentes, né, os cristãos de Coríntios, eles estavam usando essa liberdade como desculpa para fazer qualquer tipo de coisa que não era boa, caindo no pecado e causando todo tipo de problema para a pregação do evangelho. A igreja de Coríntio tinha aprendido que há realmente a liberdade em Jesus. Jesus nos libertou verdadeiramente, irmãos, e não é para viver em cativeiro, mas eles estavam confundindo essa liberdade que foi dada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário para fazer o que quiser e achando que não há consequências. Você já viu pessoas que agem imaturamente, fazendo coisas e achando que não tem consequências? Então, essa era a problemática que estava acontecendo em Coríntios, né? Quando ele diz assim, tudo é permitido, né? Ou seja, tudo é lícito. Deus nos mostra que o caminho que devemos seguir mas ele permite as nossas próprias escolhas. A gente pode escolher, irmãos, o que a gente quer fazer realmente. Só que Deus, ele sempre vai apontar para que a gente tenha um caminho fiel, para que a gente siga os passos deles e não as nossas próprias escolhas. Até porque
A Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Muitas vezes nos enganamos nas nossas decisões, nos enganamos nos nossos pensamentos e precisamos sempre pedir orientação a Deus. Jesus é a nossa bússola moral, Jesus é o nosso norte, Jesus é o direcionamento. Todas as vezes que você buscar ao Mestre, que você orar, jejuar e ir atrás do Senhor pedindo a ajuda do Espírito Santo, você não irá se perder no caminho. E cada pessoa lembrando que ela é realmente responsável pelas suas ações. O pecado, irmãos, eu gostaria de estar lembrando a vocês que ele nos escraviza, mas Jesus, ele nos libertou para fazer o bem. A verdadeira liberdade é poder escolher fazer o que é certo. Muitas pessoas elas acham que as regras, né, que o pai, a mãe, a igreja coloca, o pastor, às vezes o que a Bíblia nos orienta é para trancar elas, e elas querem quebrar essas regras, né? E hoje a gente vê isso muito implícito na cultura de muitas formas. Cristãos achando que não precisam ir para a igreja, cristãos achando que não precisam de pastor, filhos se rebelando contra pais, dizendo que os pais são os ditadores. Hoje a gente vê o movimento do feminismo, né? Movimento GLBT, a gente vê muitas classes, né, de pessoas se rebelando, né, contra as leis. E a lei, irmão, nunca vai ser para te prejudicar, vai ser para te orientar, para salvar a sua vida e preservar. Você já parou para pensar, irmão, que lugares que não há lei, há desordem e todo tipo de coisa horrível e destrutiva existe naquele local? Então, as leis foram feitas para a proteção do ser humano e não para a opressão, e a gente precisa entender isso. Muitas pessoas não entendem. A mesma coisa quando um pai ele vai lá e corrige o seu filho, corrige a sua filha, né? Cobra-lhe algo, né, que foi ensinado. Para quê? Para educar. Muitas vezes o filho reclama, murmura, né? Bate o pezinho, diz que não quer fazer. Por quê? Porque naquele momento há uma insensatez com aquilo que o pai está querendo expressar e a mãe está fazendo. Lembrando que o pai e a mãe faz isso por amor, porque não quer ver o seu filho perdido. E muitas vezes o ser humano não consegue entender, né? E a palavra em Gálatas 5,13 vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos, fosse chamado para a liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, ou servir, mas servir aos outros irmãos em amor. Ou seja, irmão, Deus ele não morreu na cruz do Calvário, Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer você escravo. A palavra é clara: fosse chamados para a liberdade. E essa liberdade, irmão, tem que ser usada com sabedoria, exatamente, sabedoria. E não para satisfazer os teus desejos mundanos, né? Mas servir os irmãos em amor. E é o que nós precisamos entender. Os cristãos de Coríntios, eles estavam usando essa liberdade que foi dado, o direito de fazer o que quiser, mas sem regras. Mas quem está realmente arrependido dos seus pecados não quer viver mais no pecado. Se alguém ainda vive no pecado, é porque verdadeiramente não se arrependeu dos seus pecados e realmente não está com o coração em Deus. Seu coração ele pode estar voltado para qualquer coisa menos para Deus. Mas quando a pessoa está com o coração voltado para Deus, ela quer obedecer os seus mandamentos. E a última parte, que quando Paulo ele diz assim, nem tudo me convém, ele está querendo dizer assim, que as nossas escolhas existem realmente consequências. Nós somos livres para escolher, mas depois de termos vivido as consequências das nossas ações. No caso, os coríntios aqui, eles estavam tendo imoralidade sexual, né? Que estavam pecando contra o próprio corpo. Os mandamentos de Deus exigem para a proteção, né, da nossa liberdade, para essa liberdade que fala em Coríntios aqui da imoralidade sexual, que estava levando à escravidão novamente. A vida de pecado destrói, mas Jesus purifica para nos viver uma vida diferente. Quem ama a Deus, irmãos, lembra? Quem ama a Deus, ele não quer ofender o Senhor.
Quem ama a Deus, ele não quer insultar o Senhor. E o pecado é um insulto contra Deus. Uma vida entregue ao pecado sem arrependimento, né? Nem desejo de obedecer a Deus, não é uma vida cristã. E cada crente é chamado para escolher viver uma vida santa e pura, né? Viver em santidade e em amor. Essa é a melhor forma de viver. Então, irmão, se Deus te libertou, se Jesus te libertou do pecado, não use essa liberdade para voltar a pecar. Não use essa liberdade para você voltar a fazer coisas erradas do teu passado. Não use essa liberdade, irmão, para beber, para fumar, para se prostituir, para mentir, para fazer qualquer coisa que Deus te libertou. Há pessoas que estão livres, estão bem, estão frequentando a igreja e querem ficar, como é que eu posso dizer? Querem ficar tentando a Deus. Querem achar que pode vencer qualquer coisa, querem achar que estão livres para fazer qualquer coisa e que não haverá consequência. E isso é uma mentira de Satanás, é um laço que Satanás prepara para te prender, para que você não vença na sua vida, para que você se torne outra vez escravo de Satanás, cavalo do diabo, para que você não possa mais voltar para a presença de Deus. Por isso que a gente vê tantas pessoas que foram para a igreja hoje e não estão mais hoje na igreja, na presença de Deus. Voltaram para o mundo, estão escravos do mundo e perderam provavelmente a sua salvação se não voltarem para Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de todas as pessoas nesse momento. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor ensine elas a estar no centro da tua vontade. Eu peço, Pai, também que elas entendam que o Senhor morreu na cruz por elas, morreu na cruz por mim, Senhor. E nós devemos usar essa liberdade que o Senhor nos deu, quando o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, quando o Senhor nos livrou de todo o pecado e o cativeiro, para servir os irmãos em amor, para servir o Senhor Jesus, para servir a igreja, para servir a nossa família e nossa comunidade. Para que a gente seja bênção, Senhor, que a gente não tente a Ti, Pai, que a gente não volte para a imoralidade sexual, que a gente saiba o que devemos fazer, o que não devemos, que nós possamos ser conscientes de todas as coisas, lembrando que nós fomos chamados para a liberdade, e não devemos dar ocasião para a nossa carne, mas sempre servir todas as pessoas em amor. Pai, se alguém aqui que me ouve nesta manhã, Pai, que ainda está preso pela pornografia, que está preso ainda pela prostituição, pela libertinagem, né, Senhor, pela imoralidade sexual, em nome de Jesus eu declaro neste momento libertação, que seus olhos sejam abertos, que você seja livre deste cativeiro, que você não dê ocasião a Satanás e nem a sua carne, mas que você procure santidade, vivendo uma vida plena em Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de comunicação em todas, porque eu quero diariamente te abençoar com palavras abençoadas. Me ajudem a divulgar, a enviar esse devocional para outras pessoas, para que eles sejam livres desse pensamento retrógrado, que eles entendam que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo a gente deve fazer, porque pode nos prejudicar na nossa vida cristã. Eu sou o pastor André Iorri e eu te abençoo nesse dia em nome de Jesus.